Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais de Esterilização. Nesta aula nós vamos abordar o item 2 do seu material, capítulo 2, e vamos falar das principais complicações literalmente cirúrgicas. E especificamente vamos falar de algumas alterações neurológicas, que é muito comum literalmente nesse procedimento, ok? Quando você pensa em complicações, é óbvio que você vai pensar geralmente em infecção, em algum problema fisiológico, em algum funcionamento, por exemplo, de órgãos, uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Sim, essas são também complicações. Embora a gente vai colocar alguns aspectos de algumas dessas complicações para você conseguir compreender um pouquinho mais cada um desses aspectos de complicações, ok? Bom, literalmente nessa aula de maneira específica, nós vamos abordar algumas complicações e eu quero que você entenda que o paciente pós-operatório, o pós-operatório inicia-se já nesse procedimento pós-anestésico. Então ali já se inicia em algumas referências desde o fim da cirurgia, literalmente, algumas referências ainda falam a partir da entrada da sala de recuperação pós-anestésica, ok? Para justamente a gente prestar alguns cuidados pós-operatórios e as complicações da cirurgia podem se dar nesse tipo de aspecto. Então, alterações neurológicas que são muito comuns, elas vão estar ligadas à dor e também à sonolência. Professor, a dor ela vai ser ligada a um processo fisiológico? Na maioria das vezes, sim, porque eu tenho literalmente rupturas de tecido, trauma em tecido, ok? E essa dor, ela literalmente vai ser desenvolvida por um processo inflamatório do processo cirúrgico. E é claro que pode ser envolvida também pelo processo patológico da doença. E a sonolência, ela vai estar ligada também com o procedimento de resguardo que o paciente teve de preparo pré-operatório e também, literalmente, das ações da anestesia, ok? Nesse sentido, então, a dor, geralmente, né, ela vai acometer a região cirúrgica, que obviamente vai trazer cefaleia, dor de cabeça, em alguns casos, por exemplo, pós-raquianestesia. Então é importante a gente entender esses aspectos de dor, que ela pode ser no local da cirurgia, na incisão cirúrgica, pode ser uma dor generalizada, mas aí já é uma dor que não é comum, que não deveria aparecer, e uma cefaleia em caso da RAC, ok? Então por isso que tem um resguardo adequado de pós-operatório para que o paciente, por exemplo, faça a movimentação no leito. Nesse sentido, então, alguns cuidados de enfermagem específicos em relação à dor. Fazer, obviamente, a posição, manter esse paciente em posição de decúbito baixo, em posição baixo, literalmente, posição horizontal, dorsal, por exemplo, ou ventral, mas que mantenha esse paciente com a cabeça mais baixa, literalmente, ou no nível do corpo, para favorecer, principalmente na raquianestesia, o processo de circulação sanguínea e evitar cefaleias. Afrouxar e trocar curativos, é bastante importante que a gente se atente a esse cuidado expressivo. Aliviar de maneira supina a retenção urinária também e, obviamente, aliviar as fezes. Então, nesse sentido, se a gente foi feito um preparo pré-operatório adequado, literalmente, por exemplo, de dieta zero, adequada para aquele tipo cirúrgico, eu vou ter, obviamente, a retenção urinária. Mas se não foi feito nenhum preparo, por exemplo, esse paciente pode ter eliminação de fezes, ok? Ah, mas em nenhuma situação, professor, que eu saiba, não vai ter preparo anterior. Sim, pode sim existir alguma situação em que não teve nenhum preparo. Exemplo, situações de emergência, ok? Mudança de decúbito, literalmente, fazer o apoio com alguns coxins de conforto vão ajudar. Fazer hidratação adequada por via oral também é bastante importante como cuidado de enfermagem para justamente favorecer esse aspecto de dor. Lembrando que a hidratação ela vai acontecer quando estiver liberada pelo procedimento médico, ok? Ainda no pós-operatório. Então, pós-operatório imediato, em algum período ali dentro ainda o médico ainda não liberou a dieta e nem a hidratação para esse paciente, ok? Então é importante observar esses tempos. Em relação à posição do corpo também, utilizar coxins de conforto sempre que necessário para essa recuperação mais adequada. Escurecer o ambiente também para favorecer essa recuperação mais adequada do paciente, ok? Estimulando o cliente a repousar, tá? Proporcionar a ele, literalmente, que se distraia também com TV, com rádio, com alguma música importante, para justamente ele recuperar de maneira mais adequada, utilizar aquele período justamente para se recuperar dessa questão anestésica e também aliviar os aspectos de dor. E, obviamente, como estamos falando de dor, fazer a administração de medicamento conforme prescrição médica nesse momento de pós-cirurgia, ok? Em relação à sonolência, ela é uma característica muito frequente, literalmente, no cliente cirúrgico.
E alguns cuidados de enfermagem gerais nesse processo. Avaliar o nível de consciência, ela deve ser sempre verificada justamente para a gente poder entender se realmente é uma sonolência pós-anestésica ou se é uma sonolência patológica. Fisiológica no sentido de alguma alteração brusca dos sinais vitais, perda sanguínea, por exemplo, no caso de choque, né, hemorrágico. Ok? Então, entendendo essas lógicas, eu consigo visualizar. Com perguntas, com tátil, a própria escala de Como de Glasgow, se for necessário você utilizar a escala, mas estar atento ali, conversando com o paciente, você já conhece essa lógica de saber que ele está um pouco sonolento, saber que ele está um pouquinho cansado e, obviamente, acompanhar ele de maneira mais expressiva. Ok? Essas alterações, então, se elas forem muito bruscas, elas podem alterar um estado grave ou de gravidade desse paciente, por isso que temos que ficar atento. Soluços também, eles são espasmos literalmente que acontecem no diafragma e podem provocar uma irritação no nervo frêmico. E obviamente no pós-operatório suas causas são muito mais comuns em relação à distensão abdominal e também à hipotermia. Por isso que pode acontecer esse sinal também, isso pode interferir no aspecto também relacionado à sonolência. E algumas ações de enfermagem, então é importante eu estar atento para quando necessário e se obviamente for o caso. Fazer aspiração ou lavagem gástrica, que é bastante importante fazer esse procedimento. No caso da distensão abdominal muito extensa, porque isso vai trazer também uma dor incômoda geral. Deambulação, enfraquecimento do cliente também hipotérmico, em relação à mudança de decúbito. Então, todos esses cuidados eles têm que ser, de maneira em geral, ser bem planejados e executados para esse paciente conforme a necessidade. O antiemético de acordo com a prescrição médica, se ele tiver, obviamente, a sensação de vômito ou náusea também, o antiemético. Aí um exemplo, o Plasil, por exemplo, a metoclopramida, ok? Que é um medicamento que vai inibir esses aspectos, ok? Falamos então do item 2 do seu material, principalmente de algumas alterações neurológicas em relação à dor e sonolência. Espero que você tenha compreendido esses aspectos aqui. Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.